Saudações, gente bonita. Mestre Leider aqui falando. Em Goiás, 8 horas e 30 minutos e um dia muito bonito e ensolarado. São 17 graus Celsius. Pois bem, ontem nós essencialmente tocamos em alguns pontos que vamos dar uma pequena revisada hoje. Eu penso que duas coisas marcam a geopolítica atual mesmo. Tipo hoje, ontem, essa semana, semana que vem, que são o seguinte. Primeiro, é a nova posição oficial da Rússia. Aquela Rússia titubeante, que buscava paz praticamente a qualquer preço, morreu. Depois de reeleito, com a margem estonteante, o Putin está preparado para a guerra. E deixou isso claro. Putin está preparado para a guerra e deixou isso muito claro. Dia 12, um grupo de navios russos vão chegar em Cuba. E submarinos também. Navio até que não é uma coisa assim que espanta os Estados Unidos. Agora, os submarinos russos, esses sim. Porque quase todos estão equipados com armas nucleares. E muito potentes. Nós estamos falando de Bulava, mísseis hipersônicos, que na prática carregam 16 ogivas cada um. São 6 que cada submarino leva. Então são 96 ogivas nucleares. Que elas fossem táticas. O conceito russo de arma nuclear tática, deixa eu explicar para vocês. As bombas que destruíram, que os Estados Unidos da América lançaram sobre o povo japonês, tinham 20 quilotons. As nucleares táticas da Federação Russa têm 70. Então, se nós multiplicamos 70 por 16, nós vamos ter mais de 1 megaton de força total por submarino. Como eu disse, assim como a essência da Marinha dos Estados Unidos da América são os porta-aviões, como que está desaparecido, ou segundo os próprios americanos, né, fontes oficiosas, está no Mar Vermelho. Não está. A Federação Russa tem como principal arma os submarinos. E taticamente é uma arma muito mais eficiente. Não é difícil entender. Primeiro que ele é invisível. Um submarino, os russos podem atingir 500 metros de profundidade, mas é claro que não precisa desse absurdo. Ou 200, 300 metros. Ninguém enxerga. Tem submarinos russos que fazem 2 decibéis. Ninguém ouve. Se ninguém enxerga e ninguém ouve, e ninguém sabe onde eles estão, eles podem estar em qualquer lugar. Essa é a questão. Segundo, vamos comparar isso com o porta-avião. O porta-avião é uma banheira lenta, muito lenta, grande, enorme, que não tem como não ver. Aliás, é por isso que eu vou falar uma coisinha aqui para vocês. Pessoas, tem muita gente falando oficiosamente que os submarinos estão no Mar Vermelho. Só quer que me explique uma coisa. Como eles foram parar no Mar Vermelho? Eles estavam no Golfo de Aden. Para ir para o Mar Vermelho, eles têm que passar pelo Estreito de Bab el-Mandeb. Que é isso aqui para vocês, para mostrar o tanto que ele é estreito e o tanto que ele está do lado dos Houthis. Eu estou falando de um porta-avião. Lembra que eu falei que eles são imensos? Segundo, ainda que eles conseguissem por milagre, né, que os Houthis não vissem uma coisa do tamanho de um porta-avião passando por Bab el-Mandeb, que, né, por favor,
Como ele passaria pela base naval chinesa, fica no Djibouti, ao lado, sem os chineses verem. Então, gente, na boa, né? Na real, a tese de que ele está no Mar Vermelho não faz o menor sentido, considerando que ele estava no Golfo de Aden, a 1.100 quilômetros do litoral. Segundo eles mesmos, de maneira oficial, disseram. Então, esse porta-avião, acreditar-se no Pepe Escobar, que ele foi alvo de dois ataques, e crendo-se que os Houthis têm mísseis hipersônicos agora, o míssil hipersônico deles é interessantíssimo. Ele é idêntico ao iraniano, só que laranjado em vez de amarelo. Se os Houthis fizeram 2 ataques que desabilitaram, definitivamente desabilitaram o porta-avião, que ele nunca mais foi visto, nem avião foi visto naquelas bandas, existe uma chance muito grande de os 2 ataques terem usado mísseis hipersônicos. E aí que vem uma coisa interessante, muito interessante. Eu estava até comentando na primeira live de ontem à noite que eu sempre via na literatura especializada russa que talvez fosse necessário até 15 mísseis hipersônicos para afundar um porta-aviões. Uma coisa muito complicada de afundar. Aí faz coisa de 2 semanas eles diminuíram para até 10. Antes de ontem, de repente, surge a informação: 3 mísseis hipersônicos afundam um porta-avião. Quer dizer, de onde eles tiraram a informação que de 10 bastava 3? Eu ouso dizer que foi da prática. Então, existe uma grande chance dos Houthis terem testado algo que os russos queriam testar há muito tempo, que é a eficiência de um míssil hipersônico tático contra um porta-aviões. Evidentemente não foi um Kinjal, porque o Kinjal é um míssil ar-terra, então tem que ser lançado de uma aeronave, seja um Sukhoi 35S, um Sukhoi 24, um MiG-31K, ou se você quiser fazer estrago mesmo, um Tupolev Tu-22M3. Então não foi um Kinjal. Sobra o Circle ou o hipersônico iraniano. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão dos hipersônicos. Manhã bonita, né, gente? Vamos falar um pouquinho sobre essa questão dos hipersônicos. O grande problema de fazer um hipersônico, motivo pelo qual os Estados Unidos nunca conseguiram, o Reino Unido não está nem perto, a França está mentindo, assim como os americanos, ao dizer que está próximo de fazer um. Quer dizer, tem um projeto que vai fazer um, até o Brasil pode falar que tem, certo? Até o Brasil fala, um míssil brasileiro atingiu velocidade hipersônica. Sim, atingiu, parabéns. Fico muito feliz com isso. Só que não é tático. Faz trajetória parabólica, certo? Então não é tático. Para ser tático ele tem que subir, descer, virar à direita, virar à esquerda, fazer curva, voltar se for preciso, dar resinha, fazer balãozinho. Assim que é um hipersônico tático, voar abaixo. Esse é o hipersônico tático. Entenderam? Hipersônico tático é isso, essa é a diferença. Porque qualquer míssil que voa na alta atmosfera, tipo 100, 200 km de altitude, ele é hipersônico. Porque sem resistência do ar é muito fácil ter velocidade. Para ser hipersônico tático, ele tem que ser hipersônico na troposfera, para ser hipersônico. E tem que ser tático. Repito, sobe, desce, direita, esquerda. Ré, se for preciso. Ré no sentido de dar a volta, né? Enfim. Nenhum país do Ocidente tem. E eu também expliquei por quê. Sabe por que não tem? Porque por causa de uma peça. A peça central da turbina. A peça central da turbina, na verdade, de qualquer avião a jato, só 2 países do mundo fabricam: Rússia e Estados Unidos. Só esses 2. Porque exige uma metalurgia
que é provavelmente a mais bem guardada tecnologia humana. Você pega um metal e transforma ele num bloco monocristalino. Então é uma peça só de cristal metálico. Fundir um negócio desse cara, é um absurdo em tempo tecnológico. Os Estados Unidos e a Rússia eram os únicos países que tinham, União Soviética. Só que os Estados Unidos, como em quase tudo, pararam na década de 1970. A pesquisa é cara, trabalhosa. E os Estados Unidos são capitalistas, as empresas querem lucro, elas não querem pesquisar 30 anos, literalmente 30 anos. A Rússia começou ainda como União Soviética a pesquisar blocos monocristalinos de ligas em 1985. Consta-se que, de fato, só foram conseguir em 2016. 31 anos de pesquisa e desenvolvimento. 31 anos que a Rússia levou. Começou como União Soviética, terminou como Rússia. 31 anos. Pra vocês terem uma ideia. Certo? Que empresa capitalista vai fazer uma pesquisa de 31 anos? Quando eu falo que o capitalismo para a guerra só é eficiente quando você tem uma superioridade tecnológica e bélica já construída, e que a partir do momento que existe igualdade tecnológica para a guerra, o capitalismo não funciona, é sobre isso. O socialismo é muito superior, porque você pode simplesmente colocar o Estado para bancar a pesquisa. 5, 10, 20, 30, 31 anos, foi o que a Rússia fez. E aí ela conseguiu desenvolver turbinas monocristalinas capazes de coisas que as turbinas monocristalinas comuns não conseguiam. E é essa turbina que os Estados Unidos não tem, que o Japão não tem, que a Coreia do Sul não tem, que nenhum país europeu tem. Não adianta, vamos fazer, não vão. Todas as tentativas americanas de fazer hipersônicos táticos falharam miseravelmente. Foram fracassos vexaminosos por causa disso. Então, se alguém fala, se nós falamos, o Irã tem míssil hipersônico tático, República Popular Democrática da Coreia tem míssil hipersônico tático, República Popular da China tem míssil hipersônico tático, e agora, pelo jeito, o Iêmen, um país onde as pessoas ainda passam fome, depende da ajuda russa para todos conseguirem comer, tem mísseis hipersônicos táticos, é porque existe um país fornecendo turbina. E esse país com certeza não é os Estados Unidos, porque os Estados Unidos sancionam os inimigos, reais ou imaginários. Então quem está fornecendo equipamento, tá óbvio quem é. E ainda mais que agora o Putin deixou claro, tornou político, oficial, limpa na cara de todo mundo, que assim como os Estados Unidos ajudam os inimigos da Rússia, a Rússia vai ajudar os inimigos dos Estados Unidos. É nesse sentido, dessa nova mudança de perspectiva, pós-eleições, que nós estamos falando. Geopoliticamente, isso muda tudo. Não é uma Rússia acanhada que fica num canto pedindo paz, não. É uma Rússia que vai para o enfrentamento e diz, se necessário, cai dentro. Esse é o sentido da ida de uma flotilha russa para Cuba, logo depois de passar na Venezuela. Em Goiás chama-se isso de colocar o pau na mesa. Os Estados Unidos não são machões? Eles não dizem que não tem problema nenhum ter bases na Finlândia, do lado da Rússia, ter base na Estônia, na Letônia, do lado da Rússia, na Lituânia, do lado da Rússia? Então, você não tem problema, né? Pau que bate em Chico pode bater em Francisco. Pau que bate em Pavel pode bater em Paul. E aí os russos vão testar essa teoria, mandando os brinquedinhos para 100 km dos Estados Unidos para ver se eles gostam. Que parece que sim, né? Essa não é uma nova crise dos mísseis, que aliás quem causou foi os Estados Unidos, foram os Estados Unidos. Que a imprensa conta a versão americana.
os malvados soviéticos colocaram mísseis em Cuba. Antes disso, os americanos colocaram mísseis nucleares na Turquia, que fazia fronteira com a União Soviética. Certo? Antes disso, eles colocavam mísseis na Turquia. Então, o que os americanos fizeram? Então vamos colocar mísseis na fronteira de vocês, ver se vocês gostam. E aí houve todo aquele piti, né? Agora estão fazendo uma reedição do processo. Certo? Estão fazendo uma reedição do processo. Vão colocar armas nucleares? E sim, vão. Elas podem não estar na flotilha, que está acima da superfície da água. Mas com certeza elas vão estar no submarino e os americanos sabem disso. Daqui para frente, tudo vai ser diferente. E por fim, a condenação do Estado de Israel pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU como entidade, ou seja, não é uma questão de ser Estado, está junto com grupos terroristas, grupos criminosos que assassinam crianças. Cara, a condenação do Estado de Israel está no relatório, vai ser apresentado ao Conselho de Segurança na próxima reunião. Como entidade que assassina crianças, acaba de maneira definitiva, insofismável, com a tese de Israel vítima. Ataca como Estado, se defende como religião, se faz de vítima. Já vem fazendo isso há 76 anos. Pois bem, pode continuar fazendo, só que agora não vai ter mais efeito. Agora eles são um grupo que assassina crianças, o que dá legitimidade a qualquer país de resolver essa aberração contra o espírito humano. Então, a legitimidade de Israel está por uma reunião do Conselho de Segurança. Depois disso, bom, o Irã e a Rússia decidem. Tenha uma ótima manhã.